Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no primeiro dia do mês de outubro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 25 de Tishrei, do ano 5782. Pelas misericórdias de Hashem, né? Estamos aí prestes a findar o primeiro mês e vamos aí entrar no segundo mês, o mês de Reshivan, onde nós estaremos literalmente adentrando na quarta-feira ao pôr do sol. Nós estaremos adentrando no dia 6 de outubro, no primeiro dia de Reshivan. Temos aí, né, então, neste mês de Tishrei, que são de 30 dias, então nós temos aí 2 noites de Rosh Chodesh. São 2 noites de festividade, no sentido de termos aí, né, um momento especial de estarmos reunidos, agradecendo a Hashem pelo novo mês, e também, né, temos aí uma refeição festiva, tanto na terça-feira, dia 5 de outubro, como no dia 6 de outubro. Então, nós temos aí o Rosh Chodesh para a semana que vem, né? Outubro, pelo calendário gregoriano, é um mês de uma certa forma especial para mim. É o mês do meu aniversário, o meu níver, né? No dia 25 de outubro, é o meu níver dentro do calendário gregoriano. Amanhã eu vou trazer no calendário judaico qual que é a data festiva do nosso nível aí, né? Então, nós estamos aí em A Tarde com a Torá, estamos no nosso primeiro livro dos 5 livros da Torá, onde temos, né, já o início do novo ciclo dos estudos de Torá, reiniciando esse ciclo, e que o Eterno nos conceda a graça, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, para podermos aprender, ouvir, falar, ensinar e, acima de tudo, pôr-nos em prática a sua vontade, né? Então temos aí um ano 5782, em que para nós, não judeus, Benei Noach, precisa ser um ano diferenciado, né? Vamos realmente, como Benei Noach, fazer a diferença nesse ano 5782. Estamos aí praticamente indo para 2 anos de pandemia, um mundo de contradições que temos aí vivenciado nesse tempo todo. Infelizmente tivemos aí milhares de vidas perdidas, perdemos amigos, conhecidos, parentes, inclusive pessoas da própria família de primeiro grau, pai ou mãe, ou irmão, irmã, marido, esposa, filhos, e por aí afora vai, o que lamentamos realmente, e que Hashem conceda não somente às famílias o conforto, a força, mas também conceda, né, muita luz divina para essas almas que nos deixaram nesse tempo chamado hoje. Mas também nós temos diante de nós comemorar a vida, pois já passamos, né, de 19 milhões de pessoas no nosso país que já saíram com vida, né, dessa pandemia. E isso é muito bom, a vida está prevalecendo, e com esse novo, né, ciclo dos estudos da Torá, o reinício dos estudos, é para nos fortalecer realmente na nossa jornada monoteísta, a nossa emuná, confiança e fé em Deus, para nós podermos seguir em frente. Temos as lutas, as adversidades, temos aí batalhas pela frente, mas de fato, como diz o salmista, né, no Salmo 121, olho para os montes, de onde virá minha ajuda, meu socorro, meu auxílio. O nosso socorro, o nosso auxílio, a nossa ajuda, ela vem realmente daquele que está acima dos montes, aquele que está no infinito, o Ein Sof, o nosso Deus soberano, todo-poderoso,
o Criador, o único Deus e o único Salvador, que nos concede realmente a graça da vida, como nós estamos vendo aqui nessa nossa primeira paraxá do novo ciclo dos estudos da Torá, em Gênesis, Bereshit, onde temos aí, de fato, a criação do ser humano sendo formado pelo próprio Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, a tua alma é eterna, ela é infinita. E nós precisamos fazer cada vez mais brilhar a luz da nossa alma divina para trazer mais luz para esse tempo presente e assim possamos estar vencendo, de fato, o mal, os adversários, a escuridão, as trevas, os perversos e por aí afora vai. Trazendo mais luz, nós trazemos mais presença de Deus, mais presença divina. E isto é uma tarefa que cada um de nós temos como uma tarefa primordial, essencial, principal, suprema. Trazemos a luz da presença de Deus nesse tempo que nós chamamos de hoje. E a finalidade é a mesma do princípio da criação. Porque Deus, quando ele criou este universo, e dentro desse universo de mais de 240 bilhões, né, de galáxias, ele colocou esse mundo inferior chamado planeta Terra e colocou-nos aqui. Por quê? Porque ele é da sua vontade, é do seu querer, fazer deste mundo que nós conhecemos como planeta Terra a sua moradia, a sua casa. E o espelho disso está exatamente na criação, quando Deus vinha conversar com Adão na virada do dia, né? Então, o Gan Eden chamado, né, é conhecido como o Jardim do Paraíso, que foi realmente feito aqui. Então, Deus ele veio mostrar de forma clara que o seu projeto, a sua vontade, o seu querer é realmente fazer deste mundo inferior, chamado mundo de Asiá, o mundo da ação, fazer a sua casa, a sua moradia e estar junto com os seus, aquele a quem ele formou a sua imagem e semelhança. Tudo no universo foi criado pelo poder da palavra divina. Deus disse e assim se fez. O ser humano foi diferente. O ser humano, Deus, ele pegou porções de terra de todos os 4 ventos do nosso planeta, de norte, sul, leste e oeste. E ele pegou essas porções de terra e ele então moldou aquele boneco de terra, aquele boneco da terra. E nesse sentido estava ali o boneco sem vida. Era um boneco de terra. Mas quando Deus deu o beijo da vida, quando ele deu esse beijo, ele soprou nesse boneco de terra o fôlego de vida e diz Bereshit. E então o homem passou a ser alma vivente. Então, somente o ser humano é que foi realmente moldado pelas mãos de Deus, e somente o ser humano é que teve a graça de poder receber o beijo de Deus, porque quando ele soprou, né, o fôlego de vida naquele boneco, como dizem os nossos sábios, foi o beijo da vida que Deus deu àquele boneco, que nem um salva-vidas, quando ele vai salvar alguém que estava se afogando. É o beijo da vida, é o beijo de um renascimento para algo melhor e algo muito importante que ele confiou a cada um de nós. Por isso, amados, o ser humano, ele de uma forma singela, um modo de dizer, o ser humano, ele não é apenas a obra-prima de Deus, a obra perfeita de Deus, mas o ser humano, ele é mais do que nunca a joia dos seus olhos. Ele é a pupila dos seus olhos, o ser humano. Por isso que, entre outras coisas que nós temos aqui pela palavra divina, onde está escrito que não assassinarás,
não tirarás a sua vida, e assim sucessivamente. Ou seja, tudo que está ligado ao ser humano, Deus sempre vem dizendo para que seja feito tudo para que a vida seja preservada. O Shabat, o dia mais sagrado da semana, o próprio Deus, ele fala que, literalmente, quando ele diz para o povo israelita, o povo judeu, sobre não trabalharás, não farás nenhuma obra no dia de Shabat, com uma exceção. Deus dá uma exceção no Shabat, quando ele fala com o povo israelita. Tudo aquilo que estiver ligado à vida, para preservar a vida, mesmo que venha violar os 39 mandamentos negativos, não faça. Para o povo israelita, ele pode violar os mandamentos para salvar vida. Por quê? Porque Deus, ele mostra claramente que a vida, ela é mais importante do que tudo. Por isso que vida, liberdade estão conectados, inseparáveis. Quando você vê sistemas poderosos, governos, e por aí afora vai, que querem tirar a tua liberdade, na realidade ele quer tirar a tua vida. A vida do seu livre-arbítrio. Veja bem a posição em que o perverso ele se encontra. Deus, ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Soprou em seus lábios, em suas narinas, né, como fala, o fôlego da vida, o beijo da vida. Ele vem e dá o Shabat, o 7º dia da semana, explicitamente para o povo israelita. Ele dá 39 leis para não fazer no Shabat. Mas ao mesmo tempo, esse Deus, esse grande Deus, o único Deus Salvador e Criador, o único Todo-Poderoso, ele vem e diz, há uma exceção. Tudo aquilo que for para salvar vidas pode realmente deixar o Shabat para depois, mas salve a vida. Deus, ele colocou no ser humano, né, esse poder realmente de decidir, o poder de decisão, deu a liberdade para o ser humano decidir em prol da vida. E Deus colocou no ser humano o chamado livre-arbítrio. Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso, ele não tolheu a liberdade e o livre-arbítrio, a livre expressão do ser humano. Mas o perverso quer ser mais que Deus e quer privar o ser humano da sua liberdade individual, das suas liberdades civis, da sua liberdade de pensamento, da sua liberdade de expressão. Quer tirar do ser humano a sua liberdade, a sua vida, o seu livre-arbítrio. Veja os tempos que nós estamos vivendo e o quanto que é importante que nós estejamos de fato cada vez mais alicerçados na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, por isso, amados, os desafios são grandes, mas são maravilhosos. Os obstáculos e as adversidades são difíceis, mas grandes vitórias só vêm através realmente o transpor grandes obstáculos, grandes dificuldades e adversidades. Hashem tem, de fato, para o povo não judeu, grandes coisas para realizar nos últimos dias entre as nações. Nós estamos em Bereshit, e em Bereshit nós encontramos a expressão divina para os não-judeus, para os Benei Noach. No princípio, Bereshit, nós encontramos Deus já sendo favorável aos não-judeus, às nações, os povos não-judeus. Então nós estamos, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós estamos vivendo a última geração sem Mashiach. E Mashiach se revelará a qualquer momento, e que seja a qualquer momento agora mesmo. Amém, amém. Então, vamos
assumir, né? Vamos abraçar, vamos nos agarrar, de fato, a tudo isso que Deus tem confiado a nós não-judeus, aos Benei Noach, entre as nações, porque há uma grande e maravilhosa obra para realizar entre os não-judeus. Então, por isso, é importante essa nossa conexão com o povo israelita, com a liderança rabínica, que nós temos aí o nosso Rav Yaakov Gerenstad, a liderança Benei Noach Brasil, para que nós possamos aí, nesse ano de 5.782, estarmos fazendo a diferença entre as nações. Baruch Hashem. Então nós temos aí, amados, né, nessa primeira semana, nós temos a nossa primeira paraxá, que é exatamente Bereshit, né? E com a questão de Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, e ao mesmo tempo, né, a conexão, né, a fusão entre o findar de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então, essa primeira semana aqui é meia atropelada, né, vamos assim dizer, para falarmos a respeito da primeira porção. Então, nós temos aí, né, nessa primeira porção, desde o capítulo 1 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos até o capítulo 6, o verso 8, para a nossa porção desta semana, deste novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Hoje nós estamos no 6º dia da semana e, portanto, nós estamos no 6º dia do Shabat. E ao pôr do sol de hoje, nós entraremos então no sagrado dia de Shabat, né? Então, uma boa preparação de Shabat desde já e que realmente cada um possa ir adentrar nesse Shabat. Shabat é o primeiro Shabat. Voltou o sinal. Voltou, Miguel. Eu vi. Baruch Hashem. Estamos aqui com na nossa região muito vento, né? Ameaças de queda de energia, né? A energia ela diminui, aumenta. Então estamos aí meio apreensivos. Será que vamos ou não vamos? Será que vai ou não vai? Vamos em frente, até onde der. Baruch Hashem. Então, louvamos a Hashem, que nós estamos aí com a Donária Carmo, lá de Portugal, Lisboa, a Malu, lá do Distrito Federal, o Josélio Tavares, de Cachoeira Paulista, ali próximo da cidade de Silveiras. Temos a Miriá, né? Miriá, a Barros, ou Barrios, né? A Maria Luísa de Palmas, Tocantins, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem, o Marcos Santos, né, de Santa Adélia, interior de São Paulo, e também mandando aí um shalom para a Leia Souza, de Nova Serrana, Minas Gerais, a Renata Piccoli, de Presidente Prudente, São Paulo, o Anderson Atibelum, lá de Fortaleza, Ceará, o Anderson Herculano da Silva, Campina Grande, Paraíba, Leandro Rodrigues, Apuiares, Ceará, o Ludigero Parolim Rizalit, de Três Pontas, Minas Gerais, a Raquel Araújo, né, da cidade de Mar Grande, Bahia, o Marcos Santos, que acabamos de falar aí, de Santa Adélia, o Antônio Márcio, né, Braga Silva, lá de Miracema, Rio de Janeiro, que é o emissário lá de Miracema, Rio de Janeiro, e também ele tem a loja do Noah, né, onde está aí fornecendo quem quiser adquirir livros para leituras e estudos. O Ricardo Marcelo, de Planalto, Bahia, o Samir Cernichiaro, Porto Feliz, São Paulo, o Marcos Antônio Aguiar, o Israel Arcanjo, de Poções, Bahia,
a Delci Manuela José, a Renata de Souza Vieira, né, de Ribeirão Preto, São Paulo, Valdir de Souza, Itajaí, Santa Catarina, Marta Vieira, Cascavel, Paraná, Josiane Gonçalves dos Santos, Roberto Benjuíno Ferreira, de Manaus, Amazonas, e a sua esposa Leila Carvalho, a Lucimara de Fátima Camargo, de Itajaí, Santa Catarina, Damásio Brazão, Albufeira, lá é uma cidade de Portugal, né? Então, o Damásio Brazão, da cidade Albufeira, melhor dizendo, Albufeira, Portugal. Valmir Alexandre, o Jerônimo Bareixa Júnior, né, lá de Brasília, e o Felipe Costa Oliveira, de Manaus, Amazonas, Baruch Hashem, por isso daí, ok? Na nossa paraxá, nós temos aqui, de fato, coisas preciosas para que nós possamos aí estarmos captando, né? Então, nós temos diante de nós, para a nossa reflexão nesse início de estudos de Torá, no começo da criação, Deus dos céus e da terra e de seus conteúdos. Essa expressão aqui, no começo da criação de Deus dos céus e da terra e de seus conteúdos, segundo o comentarista Rashi, ele fala que esse primeiro versículo de Bereshit, ele deveria ser lido dessa forma, porque na visão de Rashi, Deus criou tudo de uma vez, pá! À medida que foi passando o primeiro, segundo, terceiro, até o sexto e sétimo dia, Deus foi colocando as coisas no seu devido lugar. Por isso que fala lá, era um caos no sentido, né? Que estava tudo pronto, junto e misturado, para entendermos, ok? Mas à medida que foi passando o primeiro, segundo, terceiro dia, é onde que nós temos as expressões que Deus criou isso, criou aquilo, etc e tal. Mas na visão de Rashi, ele fala que na realidade o que aconteceu foi que Deus foi colocando a casa em ordem, né? No primeiro dia fez isso, no segundo dia aquilo. Então na realidade ele foi colocando, né, a casa em ordem. Então nesse aspecto aí, essa é a visão de Rashi. Então por isso, né, no princípio, Bereshit, Deus assim o fez, né? Para nós, né, dentro de Bereshit, nós temos aí mensagens que estão a níveis profundos e elevados, para que através dos nossos sábios, dos nossos rabinos, nós vamos aprendendo, através dos livros de estudos, nós vamos captando essas mensagens profundas e elevadas. Entre elas, nós temos aqui a mensagem de Bereshit, né, do primeiro livro, da sua primeira porção, até o final do 50º capítulo, é o princípio. No princípio, nós temos mensagens de alicerces irredutíveis, alicerces firmados por toda a eternidade. Ninguém no mundo visível ou invisível tem poder para alterar esses alicerces de Deus. Por isso, quando o ser humano ele entra no caminho dos perversos e ele quer fazer mais do que Deus, se Deus deu ao ser humano livre arbítrio, liberdade para pensar, para poder se expressar, para poder viver o que ele crê, quem é o homem para tirar isso dele? Quem é o ser humano para tolher essa liberdade que Deus dá ao ser humano? Então esse livre-arbítrio que está englobado, a vida, a liberdade, a livre expressão, a livre manifestação e etc e tal, está dentro do livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano. E quem é o próprio ser humano que entra no caminho da perversidade,
e vem querer proibir o que Deus deu gratuitamente a cada ser humano. Então, por isso que quando o ser humano ele entra numa via de contramão, em choque com Deus, é complicado, é complicado. Até hoje não teve nenhum ser humano que conseguiu vencer Deus. Então, por aí você tira uma conclusão, qual é o resultado desse embate dos perversos contra Deus, ok? Então, uma das mensagens principais que nós temos aqui é exatamente que a nossa tarefa suprema é transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Essa é a nossa tarefa suprema. Há algumas coisas que nós temos aí como tarefas, vamos dizer assim, seculares. São importantes, não restam dúvidas, né? Uma delas, trazer mais luz, né? Por exemplo, para esse mundo inferior. Mas não podemos esquecer, em hipótese nenhuma, em situação nenhuma, que a nossa tarefa suprema é transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel ele diz: pegue a tua luz e faça a escuridão brilhar. É esse o nosso papel. Então, dessa forma, nós temos aí sobre a questão da alma, de libertar e de revelar. Então nós encontramos isso dentro de Bereshit. Então a alma é o corpo físico. Há uma crosta do materialismo que o nosso corpo físico adquire. Então a nossa alma, ela quando vem para esse mundo inferior, ela entra dentro dessa casca que nós chamamos de corpo físico. Isso daqui é uma crosta, ou isso daqui é uma kelipá, uma casca. Então, esta alma que encontrou essa kelipá, esse corpo físico, essa casca, ela tem o desejo de se libertar. Então, libertar a alma desses grilhões é um aspecto adicional da nossa missão divina. Então, por isso que a nossa alma divina e a nossa alma animal, que está em nós, é uma luta constante. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso tzadik da nossa geração, líder da nossa geração, ele já disse em algumas gotas de sabedoria aqui, que a função da nossa alma divina é fazer com que a nossa alma animal venha brilhar como luz, como a alma divina brilha. É trazer a alma animal para o aspecto espiritual de luz e fazer com que a alma animal, com a sua escuridão, venha para a alma divina e venha brilhar junto com a alma divina. Então, por isso, nós temos essa tarefa também no sentido de libertar a nossa alma divina, né? Dessa casca, dessa kelipá. E quando a nossa alma divina, ela domina, então nós vivemos ainda nesse corpo, sim, só que nós temos harmonia, né, entre a nossa alma divina e o nosso corpo físico, que é provisório. Em seguida nós temos a questão de revelar. Revelar o quê? A revelar a intenção oculta da criação. Então, a alma, ela encontra aquele pá, nosso corpo físico, essa casca. A nossa alma, ela anseia pela sua libertação, onde ela não fica subjugada a nem a alma animal e nem o corpo físico, mas ela dominando através do que? Dos estudos de Torá, obediência aos mandamentos, às 7 leis universais, às preces diárias, a nossa techuvá diária, retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, a nossa tzedakah, que está conectado com as boas ações, doações, ajudar o próximo, o pobre, o necessitado, o destituído, as causas nobres, onde há estudo de Torá, não deixar de amparar a viúva e o órfão, certo? São tudo conexões dentro da tzedakah. E nesse aspecto, então, ao praticarmos estas coisas, nós estamos libertando a nossa alma divina.
A nossa alma animal, ela começa a se subjugar à alma divina. E ela sai da sua parte oculta e vem para a luz da alma divina. E ela começa a brilhar. Então a força, a coragem, a ousadia, o destemor, né? A alma animal, ela não conhece medo. Ela tem ousadia, ela tem coragem. Ela vai em frente, bate de frente, etc. e tal. E é isso que a alma que os nossos sábios falam, que a nossa alma divina precisa dominar a alma animal para trazer esses pontos positivos da alma animal e fazer brilhar junto com a alma divina para que nós possamos libertar. Significa levar para fora a unidade e a unicidade de Deus aonde quer que for. Por isso, pegue a tua luz e faça a escuridão brilhar, disse Ure. Então, nessa forma, nós entramos no campo de revelar a intenção oculta da criação. E o revelar a intenção oculta da criação, então nós podemos traçar, né, um paralelo entre o mundo que nós habitamos e propriamente dita a nossa alma. Então, no princípio, Deus criou tudo perfeito. Ele criou o Gan Éden, o jardim do Éden. Mas aí, com a desobediência do homem, então o mundo, ele veio se revestir de quelipote, de cascas. Significa o pecado, a desobediência, a rebeldia, são as cascas, as quelipote. E então, por isso que o Gan Éden está oculto aos nossos olhos. E qual é a vontade de Deus? É fazer revelar o Gan Éden, que está aqui entre nós. Mas os nossos olhos não conseguem ver, não conseguem captar. Por causa do quê? Das quelipote, as cascas, que simplesmente podemos resumir assim: pecados e rebeldias contra Deus, sua Torá e os seus mandamentos. Então, este libertar que Deus quer que nós o façamos, né? Então, por isso, o Baal Shem Tov, dentro desse aspecto aqui, ele nos fala que quando Bereshit, no princípio, né, a expressão lá, bará, criou, né, no sentido que criou Deus, né, no princípio, criou Deus, etc. e tal, né? Então aqui Baal Shem Tov vem e diz assim, ó, bará, nós podemos entender não somente como criou, mas também nós podemos entender que bará também criou para fora, ou seja, levou para fora. Vamos assim, para entendermos, aquilo que estava na mente de Deus, no coração de Deus, Deus revelou, trouxe para fora. O plano de Deus, o projeto de Deus, a sua Torá, que estava em sua mente, em seu coração, ele criou, ele trouxe para fora. E revelou a sua Torá, revelou o seu projeto. E quando ele começou toda a criação, ele materializou para fora o que estava no seu interior. Então, dentro desse aspecto aí, Baal Shem Tov diz assim, que nós podemos ler e entender da seguinte forma o primeiro versículo, né, da nossa Parashá, que nos fala, né? No começo, Bereshit, no princípio, Deus criou os céus e a terra e os seus conteúdos, né? Então Baal Shem Tov diz assim, o princípio de nossa missão divina é trazer para fora a dimensão oculta divina de tudo que há nos céus e na terra. Então Baal Shem Tov, ele vem e fala assim, ó, esse primeiro versículo você pode ler dessa forma, para você procurar entender o seu desafio. Ou seja, o princípio de nossa missão divina é trazer para fora a dimensão oculta divina de tudo que há nos céus e na terra. Esse propósito Deus colocou desde o princípio, em Bereshit.
No Monte Sinai, novamente, Deus veio confirmar toda a ação dos patriarcas e também ele deu a Moshe a Seret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras, que são exatamente o que? As 620 letras em que está escrito os 10 mandamentos popularmente conhecidos. 613 mandamentos para o povo israelita explicitamente e 7 leis universais para as nações, para o povo não judeu. Então nós temos aí desde o princípio que Deus está traçando sim um plano para o povo israelita e juntamente, paralelamente, ombro a ombro, para as nações, os povos não judeus. Deus não separou no sentido de não quero nada com vocês, só quero com o povo israelita. O povo israelita é a menina dos seus olhos, é o povo escolhido, porque foi o único povo que aceitou a Torá, e no Monte Sinai houve a outorga da Torá, o pacto eterno, o casamento ali se deu. E por isso nós, as nações, nós somos os irmãos caçulas do filho primogênito de Deus, né? E como filho caçula, né? É a rapa do tacho, como diziam os antigos, né? O filho caçula só dá dor de cabeça, né? Então por isso que nós demoramos tanto para chegar aonde nós estamos na nossa jornada de fé, ok? Então o nosso Baal Shem Tov, ele nos fala então dessa forma. Então ele fala que o nosso desafio é não aceitar que o mundo é o que aparenta ser e fazer um exame minucioso sobre o véu para revelar a intenção oculta no interior de todas as coisas. Esse é o nosso desafio. Não aceitar o mundo como ele aparente se apresenta a ser. Não é isso. O mundo não é isso. Deus não criou o mundo assim. Por isso, o desafio é transformar o mundo para ser a moradia de Deus, como foi no princípio, Bereshit. Então, o que nós estamos vendo no mundo hoje são kelipot, cascas. Lembra aquela expressão que nós fala, casca grossa, né? Quando a pessoa responde mal educada e com aquela delicadeza que nem coice de mula, né? Pá! Né? Casca grossa! Então é isso, o mundo é isso. É essa casca grossa. Essa é aquele pá do mundo que nós estamos contemplando hoje. Então, por isso que o nosso desafio, segundo o Baal Shem Tov, o nosso Rebbe Menachem Mendel, os nossos rabinos falam, nós precisamos aceitar o desafio para revelar, trazer para fora as coisas ocultas que estão nos céus e na terra, né? Então, como fazer para restituir o mundo a seu estado tão esperado e verdadeiro, moradia, a casa de Deus? Então, nós temos 3 ações para fazermos: rejeitar, revelar e nosso dever. Então, rejeitar toda orientação materialista, toda e qualquer orientação materialista que deixou o nosso mundo doente. O nosso mundo está doente por causa da questão materialista. Mais poder de estar mandando nas pessoas, mais poder aquisitivo, financeiro, para poder dominar. É o que nós estamos vendo, por exemplo, nesses dias, nesses quase 2 anos de pandemia. Magnatas que eram bilionários tornaram-se trilionários por causa do famoso remédio aí que está se espalhando no mundo inteiro. Deixou a sua ocupação principal, que era de outrora, dentro do campo da informática, né? E se entregou de corpo e alma, perversamente, diga-se de passagem, dentro do campo dos remédios para fornecer às nações. Porque
de bilionário tornou-se trilionário. E tantos outros estão seguindo, né, o mesmo caminho dessa pessoa, porque estão aí realmente submissos à orientação materialista e que tem deixado o mundo doente. Então se prepare, porque as coisas estão andando e o plano A já não deu certo, está caindo por terra o plano A deles. Pode esperar que eles vão vir com o plano B aí. Vai vir uma nova situação aí, que eles vão querer aprisionar você, acabar com a tua liberdade, a sua livre expressão, né? E o que mais eles querem é que o ser humano abandone definitivamente consciência divina, a consciência de que há um Deus soberano, todo-poderoso, acima de tudo e de todos. Eles querem que o ser humano perca essa consciência. E segundo passo, que perca a consciência de família. Hoje você vê aí, por exemplo, né, em determinados lugares que deveria ser para a educação, né, onde as crianças deveriam aprender corretamente o português, a matemática e por aí afora vai, né, abandonaram, né, as matérias essenciais e estão aí com ideologias de gênero, com uma educação perversa sexual, despertando nas crianças desde cedo, né, o apetite sexual de forma desorientada, desorganizada, não respeitando a faixa etária, né? E, infelizmente, tem muitos pais que estão concordando e estão entregando aí os seus filhos à promiscuidade, né? À promiscuidade. Então, é complicado isso daí. Cuidado com isso daí se você ama de fato a sua família, se você tem Deus e se você ama os seus filhos, ok? Então, rejeitar toda orientação materialista que tem deixado o mundo doente e que deixam as pessoas doentes. Segundo passo, revelar a divindade que há dentro deste mundo. Deus, né, com a sua Shekhinah, a sua presença divina através da Sefirot, as 10 emanações da Sefirot, que é uma forma diminuta que Deus pode se revelar, a sua Shekhinah, a sua presença pode se revelar neste universo, neste planeta, sem virarmos pó, né? Por isso, as 10 emanações, os 10 filtros, né, em que Deus se revela aqui entre nós. Então, revelar a divindade que está neste mundo e em todas as coisas e em todas as pessoas. E o terceiro passo é o nosso dever. Qual é o nosso dever? O nosso dever é curar este mundo, curar esta criação, curar esse tempo, para que Mashiach se revele rapidamente, brevemente, em nossos dias agora mesmo, amém, vem amém, para a redenção final, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Dessa forma, o nosso dever é curar, de fato, né? Pois Bará criou para fora, ela tem uma conexão com a palavra Bari, Bará, criou, e Baal Shem Tov diz, criou para fora, revelar a presença divina em todas as coisas, que há a presença divina em todas as coisas e neste mundo aqui. E então nosso dever é curar este mundo. De que forma? Aceitando o nosso desafio, o nosso dever, que é exatamente trazer mais luz, mais presença divina. Conexão com Bari, né? Bará criou para fora, Bari é saudável. Então Deus criou para fora aquilo que é saudável. E o nosso dever é curar os céus e a terra. Por isso, quando Deus ele faz o pacto com a humanidade, com Noah, depois ele faz o pacto com os patriarcas, depois ele vem e faz o pacto com o povo israelita no Monte Sinai, na outorga da Torá.
ele traz junto com o pacto, em cada pacto, ele sempre traz a presença de toda a humanidade. E por isso o Rebbe, nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele deu a orientação e a ordem aos rabinos do Chabad. Saiam para fora, bará, e façam aquilo que é bari. Saiam para fora para fazer aquilo que é saudável, curar os céus e a terra, levando aos não-judeus a unidade e a unicidade de Hashem, do Eterno, o único Deus, o único Salvador, o único Criador, o único Deus Todo-Poderoso. E foi o que tem acontecido, de fato, especificamente para conosco aqui no Brasil, a partir do ano 2012, com o nosso Rav Yaakov Granstadit. Então, a palavra está sendo cumprida. E isso é maravilhoso aos nossos olhos, ok? Então, dessa forma aqui, nós temos também no capítulo 2 de Bereshit, lá no versículo 16 e 17, que diz assim: Deus, o Todo-Poderoso, Deus, ordenou ao homem dizendo: Tu podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, pois no dia em que comeres dela certamente morrerás. Então nós temos aqui os nossos sábios trazendo a seguinte questão sobre esses versos. Então aqui nós temos realmente, tu podes comer de qualquer árvore do jardim. Faz uma alusão às 7 leis universais. Vejam como que nós estamos presentes em Bereshit. Os nossos sábios dizem que nesse versículo 16 nós estamos ali presentes as 7 leis universais. Ou seja, quando Deus disse, na passagem, Deus ordenou ao homem dizendo, tu podes comer de qualquer árvore do jardim. Então, dessa forma, os nossos sábios encontram as 7 leis universais. Primeiro, Deus. Está lá. Deus ordenou. Deus. Significa crer em Deus. Primeira mitzvah universal. Segunda questão. Todo-Poderoso. Deus o Todo-Poderoso. Deus ordenou ao homem. Então, Todo-Poderoso significa não adorarás a ídolos, segundo a lei universal. Depois a terceira, ordenou, terceira lei universal, estabelecer tribunais de justiça. Quarto, ao homem, significa, Deus ordenou ao homem, aqui está implícito, não matar, não assassinar. Quinto, dizendo, que está implícito aqui, não ter relações proibidas. Sexto, você pode comer livremente, está implícito aqui, não comer um membro de um animal vivo. E a sétima lei universal, onde está a expressão de Deus, de todas as árvores do jardim, está aqui, não roubar. Então nós temos aqui, Bereshit, no princípio, as 7 leis universais, segundo os nossos sábios. Ou seja, Deus já estava desde no princípio, mostrando que nos últimos dias, as nações, os não-judeus, teriam um papel importantíssimo para os últimos dias, para começar a revelar para fora, barar, criou para fora, bari, saudável, curando os céus e a terra. Os não-judeus, ombro a ombro, com os judeus, para fazer uma missão maravilhosa para a última geração. Então Deus já estava ali, preparando o que nós estamos vivenciando nos dias atuais.
Então, você, Benei Noach, você, Benei Noach, para o homem, você, Bat Noach, para as mulheres, você está no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Então, dentro desse aspecto, nós precisamos viver esses dias como se Mashiach se revelasse agora mesmo. Você precisa fazer a diferença aonde você está, próximo de quem você está. É este o momento que Deus escolheu para você estar aonde você está, para fazer a diferença, porque é o último momento em que nós temos para trazer para fora, para revelar a presença divina em todas as coisas, de forma bari, de forma saudável, curando céus e terra. Deus está confiando em cada um de nós essa tarefa para esta última hora. Uma boa preparação para o Shabat, que você, sua família, sua comunidade tenham um maravilhoso Shabat Bereshit, e dessa forma você possa realmente começar a encarar essas kelipotes, essas cascas, essa casca grossa que está o mundo e que nós muitas vezes também estamos, e trazer para fora a unidade e a unicidade de Hashem, que está presente em todas as coisas e em todos. E assim, de forma bari, de forma saudável, ajudando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, fazendo com que nessa última hora nós possamos estar de forma saudável, curando os céus e a terra. Shabbat Shalom, até amanhã.